Caríssimas crianças, eu vou explicar o seguinte, que a pauta, as normas, para a gente saber que cometeu pecado, é você, criança, olhar qual o mandamento da lei de Deus que você ofendeu a Deus, que você transgrediu. Nós temos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dia de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Aqui você tem 10 mandamentos que nos indicam se ofendemos a Deus ou não ofendemos a Deus. Então, vocês têm a ideia. Havia um jovem muito rico que procurou a Jesus e disse o que ele deveria fazer para possuir a vida eterna, para se salvar. E Nosso Senhor disse para ele que observe os mandamentos. Ele perguntou quais. Aí Nosso Senhor disse tudo isso que eu repeti. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, e naquele tempo guardava o sábado, não trabalhar em serviço servil, ser de servo, isso é braçal. Nos sábados, naquele tempo, passou para o domingo, porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, o dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Então substituiu na nova lei o sábado para o domingo. Pois honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso, não desejar nenhuma mulher, seja ela casada ou seja ela solteira, e também não cobiçar os bens dos outros. E Nosso Senhor disse tudo isso aqui para eles, ele disse que tinha observado desde pequeno. E então vocês estão vendo que para salvação basta cumprir a lei de Deus. Quem ainda não se inscreveu, procure se inscrever no nosso canal, procura compartilhar, dá um joinha. E para divulgação do canal sobre a religião da Igreja Imaculada do Coração de Maria. Eu sou o Padre Davi Francisquini, da Igreja Imaculada do Coração de Maria, em Cardoso Moreira. Então, minhas caríssimas crianças, os mandamentos da lei de Deus são as normas de como devemos viver. No domingo, nós devemos ir à missa, como o mandamento da igreja, assistir domingos de festas. Aqui no domingo, a missa às 8 horas da manhã. E depois 7 horas da noite. E no sábado, ou celebra aqui na igreja do Imaculado Coração de Maria, ou celebra a Santa Missa no bairro do Catarino, às 7 horas da noite. Então não tem como perder a Santa Missa. Depois confessar-se sempre. Sobretudo na Páscoa, que começa dia 2 de fevereiro. Depois confessar-se sempre também. Aqui diz ao menos uma vez. Ao menos não quer dizer que a pessoa confessa uma vez por ano. Diz ao menos. Depois comungar pela Páscoa. Depois
na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, fazer o jejum e a abstinência em todas as sextas-feiras do ano. E ajudar a igreja, pagar o dízimo. Se não paga o dízimo, por exemplo, de quando em quando, dar uma ajuda para a igreja. Sobretudo, em se tratando do culto católico. Então, vocês estão vendo que aqui são as normas que a gente precisa observar para estar em estado de graça. Agora, nem todo pecado é um pecado imortal. O pecado é mortal quando a desobediência à lei de Deus se trata em matéria grave. E precisa ser feito inteiramente de propósito. O pecado daí é o pecado mortal. Quando a desobediência é em matéria leve, o pecado é leve. Ou quando a matéria é grave, mas não é feita inteiramente de propósito, ou essa desobediência de propósito, o pecado não é mortal, o pecado é um pecado leve. Né? Quando a matéria, por exemplo, uma ligeira distração, uma oração, ou um certo nervosismo, o pecado não é mortal, o pecado é leve. E também o pecado leve é chamado pecado venial. Venial porque é leve. Não é porque a pessoa ela deve fazer o pecado leve. O pecado leve, ele é leve enquanto é referido ao pecado mortal. Por exemplo, um lago. Um lago, se a pessoa entra no lago e não sabe nadar, ele pode morrer. E o lago ele é pequeno comparado com o mar. O mar é o pecado grave, que é uma infinitude de maldade. É a pessoa que ela ofende a Deus, peca gravemente, como se um mar de malícia. O pecado leve, ele é um lago, mas tem uma malícia tal que ofende a Deus. E que Deus fica inteiramente desgostoso quando começa um pecado leve. Daí tem verdadeiro horror ao pecado leve, porque ele prepara para a gente cometer o pecado mortal. Quanto tempo a pessoa passa no purgatório por cometer um pecado leve? Não vai para o céu e nem vai para o inferno, porque o pecado é leve. É tanto tempo quanto é necessário para descontar as penas devido ao pecado. E para as almas do purgatório, devemos rezar, fazer penitência, mortificação, mandar celebrar missa para elas, lançar água benta, aspergir com água benta nas intenções dela. E a criança que morre e não é batizada, ela vai para o limbo, não vai para o inferno. E as crianças batizadas, elas vão diretamente para o céu. E no céu ela vai contemplar a Deus, vai amar a Deus por toda a eternidade. Então os caídos crianças, é isso falando do pecado leve e do pecado grave. Então você procura se inscrever no nosso canal, procura estudar a matéria, pegar o catecisminho. Aqui esse livrinho de religião, muito pequeno. Os pais devem incentivar seus filhos a aprender a doutrina cristã. E os senhores pais também procurar se esforçar para aprender a doutrina cristã. Vou dar uma bênção, a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.